Brasil foi construído por negros, mas sempre sonhou em ser branco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cicatrizes do Brasil. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma teoria social que ficou bastante famosa em meados do século XIX, bem perto da abolição da escravidão aqui na nossa terra, que foi a teoria de branqueamento social. E ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar agora. Observe que a senhora olha para o seu neto e ao mesmo tempo agradece a Deus porque ele nasceu branco. Portanto, agora ele terá uma vida muito mais fácil do que a dela. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma corrente de pensamento que fez bastante sucesso ali por volta do fim da escravidão e que é bastante ignorada pela nossa escola. Houve um período em que os pensadores da época acreditavam que o Brasil só poderia fazer sucesso e ser bem-sucedido se houvesse a eliminação total de toda a sua população indígena, parda e negra. Para os europeus, extremamente católicos, os africanos eram selvagens e sem alma, portanto, deveriam ser salvos da barbárie pela igreja. Logo, obviamente, eram vistos como inferiores. No século XIX, fez sucesso uma corrente de pensamento conhecida como branqueamento populacional. Esse movimento foi apoiado por diversos expoentes da elite. Abre aspas, o Brasil não é nem deve ser o Haiti. Essa frase foi dita em 1881 por um juiz e deputado chamado Silvio Romero e sintetiza o medo que essas pessoas tinham de que a cor negra sobrepujasse a cor branca no Brasil. É por isso que se justificava para eles a grande necessidade de uma imigração europeia em massa. Para que o Brasil prosperasse, ele insistia, seria necessário que o tráfico africano fosse realmente extinto e que os indígenas continuassem desaparecendo aos poucos. Ao olhar a distribuição das etnias no censo populacional brasileiro da época, 1877, vê-se que a proporção de negros, mulatos e indígenas era quase 2 vezes maior que a de brancos. O médico cearense Domingos José Nogueira chegou a dizer que era preciso, abre aspas, fazer algo para aperfeiçoar as raças do Brasil. Desde os primeiros séculos da colonização, a imagem do africano já era marcada pela inferiorização. Olha o que o escritor Raimundo Nina Rodrigues falou em seu livro. A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade. Essa mentalidade se traduzia em castigos desumanos, restrições de culto e impedimentos de mobilidade social. O negro não era apenas um escravizado, ele era desumanizado no discurso jurídico, religioso e cotidiano. Durante o século XVIII, o Alvará de 5 de janeiro de 1773, assinado por Dom José I, proibia o ensino de gramática, latim e filosofia a pessoas negras, ainda que libertas, sob o argumento de que esse tipo de formação poderia desviá-los de suas funções naturais. Além disso, o Tribunal do Santo Ofício chegou a investigar negros e mulatos por práticas religiosas de origem africana, consideradas feitiçarias, e não raramente associava-se a cor de pele ao desvio moral. Esse racismo estrutural colonial constituiu o imaginário de que o negro era naturalmente servil, atrasado, inculto e perigoso. Quando o Brasil chegou no século XIX, esse imaginário já estava tão enraizado que foi fácil transformá-lo em argumento científico. A lógica do branqueamento seguiu com força mesmo após a abolição da escravidão em 1888. A recém-proclamada República manteve políticas de incentivo à imigração europeia. Entre 1884 e 1933, o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de imigrantes, sendo a maioria italianos, portugueses, espanhóis e alemães. A elite política e intelectual acreditava que a presença branca iria civilizar o país, apagando gradualmente os traços africanos e indígenas da população. O pensamento eugenista encontrou terreno fértil. O médico e antropólogo Renato Kell, fundador da Sociedade Eugênica de São Paulo, em 1818, defendia abertamente o controle da reprodução de raças inferiores no Brasil. Esse tipo de discurso era publicado em revistas científicas e usado como argumento para justificar a exclusão de negros e indígenas dos projetos nacionais. A ideia de melhorar a raça foi internalizada em muitas camadas da sociedade. Não é coincidência que, em 1940, o censo apontava que 63,5% da população brasileira se declarava branca, enquanto negros eram apenas 14,16% e pardos 20,6%. O aumento de autodeclarações brancas não reflete apenas migração ou biologia, mas sim a pressão social e simbólica que associava branquitude a status.
inteligência e civilização. O racismo à brasileira, ao contrário do segregacionismo explícito dos Estados Unidos, se estruturou de forma velada, travestido de miscigenação e cordialidade, mas sua base sempre foi a tentativa de apagar ou subalternizar o elemento negro e indígena da identidade nacional.